primeira coisa, então, eu vou deixar a caixinha aqui. Dentro da caixinha, ele tem essas três coisas aqui. Tem o carregador tipo C, que está composto dessas duas partes, o carregador mesmo que vai na tomada, e o cabo USB que permite uma transferência de dados bem mais rápida, porque é um carregador tipo C, que além da transferência de dados mais rápida, bom, também permite uma carga rápida da bateria. Em promédio de 100 minutos a 120 minutos você consegue carregar uma bateria de 4.000 mAh, que é quase duas vezes a bateria normal de um smartphone. Tem essa pequena ferramenta aqui que na verdade ela serve para tirar os lotes dos cartões. E finalmente tem o equipe, que é a coisa mais importante aí. Bom, o equipe, eu vou falar primeiro do acabamento. O acabamento ele é um equipe que está feito na parte principal pela tela, que é uma tela de 5.5 polegadas, a câmera principal e o LED de notificações, que aqui no início não aparece um botão, mas ele pode ser configurado como um botão. Pelas laterais e a parte posterior ele está feito em metal. Pela lateral da esquerda ele tem um botão dedicado e o slot para o cartão SD e para os chips. Na verdade ele tem um slot duplo, onde você pode colocar dois chips ou um chip e um cartão de memória. Pela parte lateral da direita ele tem o botão de som para cima, som para baixo e o botão de encendido e desligado. Desliga, desliga. Bom, pela parte superior ele tem para colocar os fones de ouvidos. Lamentavelmente ele não tem um infravermelho, que eu teria gostado muito que ele tivesse, mas ele não tem. E pela parte inferior ele tem a entrada para o carregador tipo C, que permite a carga rápida, e tem esse desenho aqui que na verdade parece que foram dois parlantes, mas lamentavelmente é somente um. Eu vou falar mais para frente disso aí. Pela parte posterior tem a câmera principal e tem o flash e o sensor de huella, que é uma coisa que achei muito legal. Pelo preço que ele tem, é uma coisa muito legal. Então, isso aí são os acabamentos. O segundo ponto para falar é sobre o sensor de huellas. Como eu disse, ele tem na parte posterior aqui um sensor de huellas e ele serve para fazer o desbloqueio do aparelho. Aí você pode configurar até 5 huellas digitais para fazer o desbloqueio. Eu já configurei, por exemplo, esse dedo aqui e o mesmo dedo na outra mão. Então, o único que você faz é colocar o dedo aqui e ele já desbloqueia a tela. Além disso, por exemplo, se alguém pega o telefone, por exemplo, e coloca uma huella que não é o patrão de huella certo, então ele vai dizer que você tentou muitas vezes e não pode desbloquear por huella. Então aí você tem que desbloquear pelo padrão que você deve colocar, que é como tipo uma segurança a mais. Então aqui nesse caso, como eu coloquei esse dedo aqui que não era o dedo que eu já configurei no padrão de huellas, então eu teria que colocar esse aí, por exemplo. Olha, eu tento ligar ele, mas ele não vai acessar porque eu errei. Então o que eu posso fazer é esperar 30 segundos ou colocar o padrão de huellas. No caso ele já está chegando para o segundo 1, então acho que já posso tentar de novo. Vamos ver, vamos tentar então. E tá aí, como já passaram uns 30 segundos, então eu já consegui fazer isso aí. Para configurar ele, você só tem que ir nas configurações, na segurança e ativar aqui o bloqueio que você disse aqui, o huella digital. Aí você configura o huella digital. Tem que aplicar um padrão primeiro, porque uma segurança adicional, se você erra ao colocar o dedo, ou se alguma outra pessoa pega o telefone e tenta fazer o desbloqueio, ele não vai conseguir e vai pedir um padrão para você acessar no telefone. Bom, sempre que você não quiser aguardar os 30 segundos que tem que aguardar, né? Bom, foi isso aí o segundo ponto, que é o sensor de huella. O sensor de huella ele é bom. A única coisa que eu achei como um porém nesse aqui é que para você usar o sensor de huella você tem que ter o telefone sempre na mão, né? Você não pode deixar aí, porque aí não tem acesso para o sensor de huella. Se ele estivesse aqui na frente, talvez seria bom, mas se eles decidiram colocar lá na frente, o que é o LED de notificações, que eu achei uma coisa boa também, não é um problema grande. Então esse aí é o sensor de huella. Você aperta aí, pronto, ele liga.
Bom, agora o quarto ponto para falar aqui é a bateria. A bateria, como eu já disse, é uma bateria de 4.000 mAh, pelo qual você acharia que é uma bateria muito boa que vai render para você usar o telefone 2 dias ou mais um pouco, né? Mas isso aí vai depender muito. Por exemplo, se você usar somente o telefone para estar conectado no WhatsApp, no Messenger do Facebook, essas coisas para acessar na internet e para olhar alguns vídeos no YouTube, então você até que consiga de 2 dias ou mais um pouquinho talvez. Por exemplo, eu tenho um amigo que consegue fazer essas coisas porque ele só usa para essas coisas. Mas se você costuma usar o telefone para jogos, para outras coisas que vão consumir mais a bateria, então aí a bateria vai ser decepcionante, na verdade. Eu achei decepcionante porque, por exemplo, eu já passei alguns dias. Eu, por exemplo, usei o aparelho assim. Num dia eu deixei descarregar direito. Aí tudo bem. Ele descarregou em aproximadamente 36 horas. Depois eu fiz a carga completa, que na verdade não é de 100 minutos como eles dizem. Na verdade ele demora de 100 minutos a 120 minutos aproximadamente. Bom, mas isso aí não é problema, porque uma bateria de 4.000 mAh é razoável demorar esse pouco, mas eu acho que é rápida a carrega. Mas mais pra frente, como eu estou dizendo, então aí eu deixei, carregou a bateria completamente e aí eu comecei a usar de novo. Aí a bateria só durou uns 49 horas aproximadamente. Então essa aí foi usando somente, como eu disse, o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, essas coisas. E agora finalmente eu estou usando a bateria para testar os jogos. E aí eu me decepcionei muito porque, olha, eu carreguei a bateria até o 100% ontem a 1h30 da manhã. E daí eu comecei a jogar até as 3 horas da manhã. Como você pode perceber aqui, ele começou a cair um pouco. Chegou até as 3 horas da manhã, estava com 84% da bateria. E hoje, quando eu acordei às 9 horas da manhã, ele tinha 67% da bateria. Que é isso? Estava a tela desligada e ele drenou a bateria de 84 para 67. Mais de 10% da bateria drenada só quando ele está desligado pela noite. Não faz sentido isso aí. Então aí eu achei uma coisa louca, uma coisa absurda. Não sei o que foi que passou, o que aconteceu, não sei. Mas depois aí eu tô começando a usar o aparelho, estou jogando, assistindo vídeos, coisas aí para ver como que vai a bateria. E por exemplo agora que são as 3 horas da tarde e 3 horas e meia da tarde, ele já está com uma bateria de 36%. Ou seja, ele já drenou a bateria, quase 2/3 da bateria. Então, usando os jogos eu achei que não é uma coisa assim muito recomendável para esse aparelho. Não é bom, não é o que eu achei que ia acontecer. Achei decepcionante esse ponto, porque eu ia esperar que uma bateria de 4.000 mAh dê para jogar os dias assim sem ter problema nenhum. Mas na verdade, se eu começar a jogar de cedo, assim passar as horas, eu acho que conseguiria jogar umas 6 horas no máximo nesse aparelho aqui. Então eu achei que com 4.000 mAh ia conseguir jogar pelo menos umas 10 horas e na verdade acho que não daria. Acho que esse aparelho, se você começa a jogar e começa a usar para as outras coisas, então dá para resistir os dias sim, mas vai chegar nos dias com o máximo de 5%, 10%, então não é tão bom mesmo que eu estava esperando. Bom, e esse aí foi o terceiro ponto. Vou sair desse aqui e agora vou falar do quarto ponto. Bom, a outra coisa para falar é, por exemplo, sobre a atualização do sistema para corrigir os bugs e se ele vai atualizar para o Android 7.0. Bom, atualizar para o Android 7.0, sim, ele já foi confirmado para ser atualizado para Android 7.0. Eu até guardei uma imagem aqui, que é essa aqui, olha. O Mi Super ou o Mi Plus, que foi o último Mi que saiu agora, e o Mi Max, eles vão ser atualizados para Android 7.0. Isso aí já está confirmado, isso aí. Eles vão ser atualizados o dia 24 de dezembro. Então esse aí vai ser o presente da UMI Super para todos nós usuários da UMI. Então desse lado é bom, ele vai atualizar, sim. Agora as atualizações que vem aí para atualizar o aparelho para corrigir os bugs, bom, ele tem alguns que no início, quando você pega o telefone, aí você vai nas configurações sobre o telefone, vai a atualizações para o Wi-Fi. E aqui, como você pode ver, eu já estou na versão da atualização do dia 17 de outubro, que foi a última atualização que saiu. Acho que ele chegou numa versão do sistema com Android 6.0 e eu já fiz umas 5 ou 6 atualizações, que na verdade algumas são bem pequenas, de 10 megas, 15 megas. Tem mais outras que também pesam 200 megas, uma coisa assim.
mas eles corrigem alguns problemas básicos que o aparelho tem, como todo aparelho novo que aparece no mercado. Bom, isso aí é o que eu teria para dizer das atualizações. Seguinte ponto é o LED das notificações, que na verdade ele tem que ser configurado basicamente desde cada aplicativo que você quer configurar. Por quê? Porque se você vai aqui nas configurações e procura o LED das notificações, que ele deve estar aqui no início, é aqui. Aqui, como você pode ver, ele tem somente 3 opções, por exemplo, ele pode colocar as luzes quando você está carregando, quando a bateria está baixa, que eu apaguei essa opção, e você tem essa coisa aqui, que ele sempre vai estar aparecendo alguma luz da notificação aqui na parte inferior, mas se você não quer que apareça simplesmente porque apareceu, então você pode colocar aqui a opção de Standby None. Aí você somente vai conseguir que esse LED fique ligado quando você receba uma notificação de algum aplicativo que você já configurou. Como você pode perceber aqui, você só tem opções para configurar as chamadas entrantes no LED de notificações e as notificações das chamadas perdidas. Que isso aqui eu achei um pouco chato, porque ele não dava para configurar o WhatsApp, essas coisas aí, tipo o Messenger do Facebook, mas você consegue, sim, consegue. Você tem que ir no WhatsApp mesmo no aplicativo, tem que ir aqui nos ajustes, as configurações e pronto, você vai aqui as notificações e configura aqui a luz do WhatsApp pelo color que você quiser. Aqui, por exemplo, ele já aparece de color verde, que é o color distintivo do WhatsApp, mas você pode mudar para o color que você quiser. E pronto, aí você consegue que o LED de notificações coloque uma luz verde quando alguma notificação do WhatsApp seja recebida no aparelho. Mesma coisa você consegue fazer com outros aplicativos, tipo o Snapchat, tipo, por exemplo, esse Messenger do Facebook e assim para frente. Bom, isso seria o que é a LED das notificações. Agora, sobre os botões, bom, muita gente pensa que os botões aqui são botões virtuais, porque eles já vem configurado para ser botões virtuais, mas na verdade eles não são somente virtuais, eles são físicos e virtuais. Você pode configurar, você poderia fazer isso aqui, descer essa coisa aqui, e como você percebe aqui, essa última opção diz botões físicos. Então, você dá aqui e você pode mudar para os botões físicos, que já aparecerão aqui na parte inferior. E se você não gosta dos botões físicos, tipo botões virtuais, se você não gosta dos botões virtuais, tipo eu que não gosto dessa coisa aí, então simplesmente coloca aqui e apaga essa função e pronto. Aquela barrinha lá na parte inferior onde fica a LED das notificações vai virar também os botões físicos, que você pode configurar para a esquerda o botão de atrás e para a direita o botão de opções. Então aqui no meio ficaria o botão de home, que seria no mesmo tempo o botão do LED das notificações, para a esquerda aquele botão de retroceder ou atrás e para a direita as opções. Agora, se você quer mudar esses botões da esquerda e direita, bom, então tem que ir aqui nas configurações e procurar a aba dos botões. É essa aqui, passar para botões físicos e você configura aqui desse formato. Mas como eu te disse, se você quer mudar também nos botões físicos, pronto, você deixa nesse formato aqui embaixo e volta para os botões físicos, e aí eles vão voltar também. Mas como eu não gosto muito dessas opções assim, eu vou deixar no formato que eu gosto, que é esse aqui. Para a esquerda o botão de retrocesso e para a direita o botão de opções. Bom, esse aí é o que eu teria para dizer sobre os botões físicos. Botões virtuais, botões físicos, pronto. Seguinte ponto para falar aqui é, por exemplo, sobre a transição entre os aplicativos e também sobre os jogos, se o desempenho para os jogos é bom ou não é bom. Bom, vamos fazer, por exemplo, abrir um aplicativo tipo o Play Store, né? Está aí, a internet está um pouco lenta aqui, mas está aí o aplicativo. Vocês podem ver, dá para abrir, vamos fechar isso aí, abrir outro, por exemplo, o WhatsApp e pronto, dá para abrir mesmo. Se passar para a câmera, por exemplo. Tá funcionando, tá tudo bem até aí. Vou abrir, por exemplo, o YouTube aqui. E está funcionando, então não tem problema para isso aí. Vamos fazer, por exemplo, agora a transição entre uma e outro aplicativo. Por exemplo, vou entrar no YouTube e agora passar para o WhatsApp e dá para fazer a transição. Agora vamos fechar esse aí, passar, por exemplo, para um jogo, por exemplo, só para mostrar. Aí ele configura
todo e eu vou passar uma questão de jogo para vocês verem como que funciona aqui realmente. Vamos tentar de novo. Vamos fazer de novo. Na verdade, na anterior eu tinha jogado nesse fazer assim, tipo, para mostrar como que funciona o jogo. Eu vou fazer essas coisas, tipo, bater contra outro carro, assim, para ver se ele dá uns bugs. Porque na verdade é nesse. E como vocês conseguem olhar, pues eu consigo sair do aplicativo bem rápido, não é problema aí. Vamos fazer outra, trocar aí para a câmera, sair da câmera, os aplicativos de novo. Vamos entrar aqui, por exemplo, nas configurações, na música, sair. E como vocês conseguem perceber, então a transição entre um e outro aplicativo é boa, e para jogabilidade também é boa. Ele não dá essas travas, não fica divagando, tipo o que acontece com outros aparelhos. Então eu achei isso aí muito bom. Bom, o seguinte ponto importante aqui seria, por exemplo, a câmera. A câmera é uma câmera que é razoável, pode ser boa, pode ser ruim, depende. Por exemplo, em condições de boa luz, ela te dá umas fotos ótimas, mas em condições de pouca luz, ele pode ter o que a gente costuma chamar de ruído ou essas coisas. Ele vai conseguir dar uma, tipo uma areia no fundo, então isso fica um pouco feio. Vamos ver, por exemplo, vamos abrir o aplicativo da câmera. E aí, por exemplo, como vocês podem ver, aqui estou com pouca luz. E tentar dar uma melhorada, mas não é uma foto assim excelente. Mas tem essa opção aqui de Pro Photo, que ele melhora um pouco a mais, que eu achei melhora um pouco. Você pode ativar também, por exemplo, que seria o flash para melhorar um pouco. E vamos ver como que ficaram as fotos. Essa aqui foi a primeira foto que eu tirei. Essa aqui foi a última que eu tirei com mais luz, que ficou um pouco melhor. E esse aqui foi a Pro Photo. Essa foto aqui eu tirei, por exemplo, lá na minha faculdade com uma iluminação melhor. E como você percebe, a foto é muito boa, tem muito detalhe aqui, você consegue perceber tudo bem bacana. Então a foto aqui depende muito da iluminação que você tenha. Se você tem pouca luz, tipo aqui no meu quarto, que eu estou tentando tirar uma foto da caixinha do Umi, então
não é tão bom, mas se você conseguir tirar uma foto num ambiente com uma iluminação boa, então a foto fica ótima, tipo esse aqui que tem um bom detalhe aqui para você conseguir perceber todas as coisas lá no fundo. Olha, essas coisas que ficam lá no fundo, acho que dá para ver bem. Então é assim, a câmera vai ser dependente da iluminação que você tem, serve para o dia, mas para a noite não é tão boa mesmo. Agora, os dois últimos pontos que eu queria falar são, por exemplo, se vocês têm um aparelho, vocês devem perceber que tem aqui na parte superior uma barrinha que pode ser uma barrinha de búsqueda do navegador, que eu não sei qual que é, ou a barra do Google, e vocês não conseguem tirar essa barra. Na verdade, vocês nem conseguem fazer essa coisa aqui de pegar e mexer com ela, que ela está fixada aí, uma coisa que eu achei chata, ruim e feia. Como eu não gostei dessa barra, eu tentei tirar ela, mas não era tão simples mesmo, eu tive que olhar como que fazer para essas coisas. E, bom, isso não é tão difícil no final, é você somente ir nos aplicativos e desativar dois aplicativos. Se vocês estão com essa barrinha feia que nem diz que é da Google, então vocês têm que olhar esse aplicativo que chama de verificar e desativar ele. Vocês vão aqui e dão nessa opção que agora é desativar, mas para vocês vai dizer desativar. Vocês desativam essa opção e pronto, essa barra vai sumir, mas provavelmente aí vai aparecer essa nova barra que é a barra do Google. Então vocês têm que procurar esse aplicativo que chama app do Google e fazer a mesma coisa, desativar ele. Pronto, uma vez que fizeram isso, provavelmente vai aparecer ainda a barra do Google. O que vocês têm que fazer nesse momento então é reiniciar o equipamento. Quando vocês reiniciam o equipe, então vocês já não vão ter mais essa barra do Google, que é uma barra muito chata, que na verdade eu não gostei, não gosto de ter essa barra aqui na frente. Então vocês conseguem tirar essa barra desse jeito. Agora, para fechar o vídeo aqui, bom, o problema que muita gente encontra aqui no Brasil é basicamente por culpa das operadoras, não tem nada a ver o problema com a equipe mesmo, mas aqui no Brasil vocês têm o problema de 4G. O 4G é um problema muito grande aqui no Brasil, que por exemplo você ativa a rede 4G, você não usa os dados, mas eles cobram os dados porque o 4G precisa de se conectar os dados simplesmente para verificar que a conexão está estabelecida. E isso aí é ruim porque você nem percebe, mas você está perdendo seus créditos dia tras dia. Então como que você desativa isso aí? Pois a única coisa para fazer é ir aqui nos dados, nos usos dos dados, ir na rede que você está usando, que no meu caso é a rede da TIM e da Oi. Eu vou, por exemplo, aqui nos três pontinhos que eu tenho na direita acima, vou para redes celulares e aqui eu vou mudar da rede 4G para a rede 3G e aí não vou ter mais esse problema de receber cobranças, que na verdade no meu caso, nos primeiros dias eu não estava recebendo esse problema e eu estava usando e não tinha problema, não estava consumindo meus dados porque eu não estava ativando a internet, mas o dia que eu ativei os dados móveis, que foi o terceiro dia, e para o quarto dia eles me cobraram de novo. Eu achei, estranho, esperei por o quinto dia e de novo eles me cobraram. Aí, ali eu percebi, essa coisa aí tem a ver com o 4G, então eu vou passar do 4G para o 3G, passei para o 3G e tudo deu certo. Mesma coisa se estiverem com outra operadora, no meu caso estou somente com a operadora da TIM. Bom, isso aí foi tudo. Nos comentários foi tudo. Se você gostou, pois pode se inscrever no canal para saber mais algumas coisas. Se você tem alguma dúvida sobre o Mi Super e está com algum problema que não consegue configurar alguma coisa, ou algum problema que sempre aparece no telefone, então você pode deixar sua dúvida nos comentários. Isso foi tudo e fui!